Quem é o Galaxy J4? Só para eu botar nome aqui na chamada. É o Euler. Oi? É o Euler. EULLR. Sobrenome? Moreira Garcia. Feito. Depois tu conseguir, altera ali para nós, tá? Pode ser depois. Agora já botei a presença aqui. Só esperar mais um pouquinho, 2 minutinhos, tá, gente? A gente já começa. Só para o pessoal terminar de entrar ainda, que tem pouquinha gente na turma. Existe um limite disso, né? Para passar esse limite, mas depois a gente... Boa noite. Boa noite. Sai. Sai. Sai, Lu. Meu aluno mais fiel aqui está tentando participar da aula com a gente. Vem cá, aparecer. Mas faz parte do seu projeto de De todas as disciplinas, de todas as aulas, não perde uma. aqui no Brasil, e quer continuar essa carreira aqui no Brasil. Então tá, gente, 7h10, vamos começar, tá? O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Boa noite para todo mundo. Vamos dar continuidade à matéria. Vou espelhar a minha tela para vocês aqui. O treinador sabe se ele vai, né? Ele sabe para nós, né? Ele pode saber se ele vai ou não. Nem ele sabe se ele vai, sabe? Eu acho que isso eu acho que isso não é verdade, mas... O pessoal entrou. Bom. Então, gente, a gente viu ontem, né? Na nossa aula foi um pouquinho conturbada, que a internet estava ruim aqui. Nós falamos sobre classificações dos metais, né? E sobre o processo siderúrgico. Como funciona todo o processo de extração, né? Redução do minério de ferro para a gente ter hoje o ferro e o aço fundido. Tem alguém que está com o áudio ligado aí, fazendo um pouquinho de barulho. E quem é? Eu, Diego. Deu. Todo o processo, então, siderúrgico, né? Nós vimos que a gente precisa, então, vamos voltar aqui, de 3 principais componentes, né? O minério de ferro, da onde vai sair o ferro. Vimos que tem diferentes fontes. Tem que ter também o carvão, né? O carvão como função não apenas gerar calor, mas também agregar carbono, né? A queima do carvão gera carbono.
E os fundentes, normalmente o calcário, né? Que é aquele que se aglomera com as impurezas para que seja formado a escória, né? A escória vai ser mais leve que o ferro gusa, então vai ficar boiando a escória. Depois eu consigo remover essa escória, né? E vou separar. Ferro gusa sai para um lado, escória sai para o outro, né? Tenho total aproveitamento do processo. Deixa eu aceitar o colega João aqui. João. Né? Tenho total aproveitamento do processo. O ferro gusa vou usar para produzir os meus materiais metálicos, né? Eu vou ter ou aço ou ferro fundido. A escória eu posso usar, então, como cimento cinzento. E os gases provenientes da queima, né? Da queima do carvão, eu posso usar também para aquecimento de alguma parte, né? Da minha siderurgia. Normalmente é utilizado, né? Como é um gás quente, ele é utilizado para sistemas de aquecimento de água, tá? Nós falamos então do processo e nós paramos nos derivados desse processo, né? Vimos que depois de ter, então, o minério de ferro, o calcário, o carvão dentro do alto forno, né? A nossa melhor matéria-prima, nosso produto final de melhor qualidade é o ferro gusa. Entrou o Guilherme. Tá? O que esse ferro gusa pode se tornar? Os diferentes metais que a gente tem no mercado. Como que é feito, então, a distinção de um metal para o outro, do aço para o ferro fundido, por exemplo? Aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho no ferro gusa? Eu tenho ferro, carbono, né? Basicamente, ferro e carbono. Em teoria, deveria ser apenas ferro e carbono, mas na prática eu sempre tenho algumas impurezas, né? Partículas de outros elementos. Não tem como fazer puro ferro e carbono, né? Tem que ter consciência de que tem algumas impurezas. Nessa constituição de ferro e carbono, né, a maior parte é ferro, porque são ligas ferrosas. Então, a maior parte do constituinte é ferro, né? Quando eu tenho ferro e carbono e a concentração do carbono, ou seja, a quantidade de carbono que tem é pequena, é entre 0,08 e 2,11, eu tenho os ácidos, tá? Por que não pode ser menor que 0,08? Porque eu não consigo produzir um ferro gusa com uma quantidade menor de carbono que aquela ali. É impossível de produzir. Então, por isso que esse é o menor valor mínimo ali, tá? Quando eu tenho, então, lá o ferro e o carbono e a concentração do carbono, a quantidade de carbono está entre, vou dar um zoom aqui para a gente aumentar, entre 2,11 e 6,67, eu tenho, então, o ferro fundido. Não é bacana um metal com mais de 6,67 de carbono, tá? Ele fica inviável. Então, por isso que o 6,67 é o máximo, né? Quem limita, então, se é aço ou ferro fundido, é a porcentagem de 2,11. Se eu tenho ferro e carbono e a porcentagem de carbono é menor que 2,11, eu tenho aço. Se eu tenho ferro e carbono e a porcentagem for maior que 2,11, eu tenho ferros fundidos, tá? Então, basicamente, a diferença entre aços e ferro fundido é a quantidade de carbono que eu tenho no meu material, tá? Isso precisa ficar bem claro. É a única coisa que difere um aço de um ferro fundido, tá? Vamos conversar só sobre os aços, né? Aqui, ó, tem um exemplo de formulação. Ferro mais carbono mais X. O que é esse X? É algum teor, né,
de outros elementos de liga, porque como eu falei inicialmente, eu nunca consigo produzir somente ferro-carbono, que seria o ideal. Sempre vem impurezas, né, de outros elementos. Vai vir um pouquinho de níquel, vai vir um pouquinho de silício, vai vir um pouquinho de outras coisas, né? Não tem como não produzir sem. Dentro dos meus aços, então, lá naquela ligação de ferro e carbono, onde a porcentagem de carbono é inferior a 2,11, eu tenho dois tipos de aço, os aços carbonos e os aços liga. O que diferencia um aço do outro? O aço carbono é aquele que a gente pode chamar de aço puro, né? Ele não é 100% puro, ele não tem só ferro e carbono, mas a quantidade dos outros elementos que eu tenho ali dentro são muito pequenas, muito pequenas. É, por exemplo, 0,001%. É muito pouco, é quase insignificante. Entrou o Antônio. Como ela é muito pouca, a gente desconsidera. Então, a gente diz que é um aço carbono, é um aço com praticamente só aço e carbono, um aço puro. Quando eu tenho concentrações maiores de outros elementos na minha constituição ali, eu tenho os aços ligas, ou seja, eu tenho uma quantidade significativa de níquel. Então, eu tenho ferro, carbono e alguma quantidade de níquel. Então, eu tenho um aço liga, tá? Essa é a diferença entre os aços. Um vai ser praticamente só ferro e carbono e o outro vai ser ferro e carbono e mais algum outro elemento, tá? Essa é a classificação dos aços. Quando for ferro fundido, eu tenho 4 tipos de ferro fundido: cinzento, branco, maleável e nodular, tá? Os principais são o cinzento e o branco. Qual é a diferença de um e de outro, tá? Os ferros fundidos se comportam exatamente lá como os aços, né? Só que tem concentrações de carbono maior. Mas eles também têm alguma impureza dentro, não é somente ferro e carbono, tá? O ferro fundido cinzento é aquele que apresenta o ferro, o carbono, só que um alto teor de silício também. Quando eu tenho presença de uma certa quantidade de silício no ferro fundido, então eu tenho ferro fundido cinzento. Quando eu tenho uma baixa concentração de silício, eu tenho ferro fundido branco, tá? Os outros dois são um pouquinho mais diferentes, porque eles são ferro fundidos, tá? Depois de um tratamento térmico. O maleável, ele é obtido a partir do ferro fundido branco, ou seja, aquele que tem baixo teor de carbono, depois de um tratamento térmico. Então, eu tenho um ferro fundido branco, faço um tratamento térmico nele e tenho ferro fundido maleável. A ideia é aumentar a maleabilidade desse ferro fundido. O nodular também é oriundo de um tratamento térmico, tá? Ele é o ferro fundido cinzento, só que depois de um tratamento térmico, ele vira o ferro fundido nodular, tá? Então, se agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença de um aço para o ferro fundido, gente? Ou para o ferro? É o teor de carbono. Teor de carbono, é isso, tá? Deixa eu aceitar. Ariel. Qual é a diferença de um aço carbono para um aço liga? É que o aço liga tem outra liga, o aço carbono é só carbono. Só isso, tá, gente? Isso precisa ficar claro, porque dependendo de onde eu vou aplicar, eu preciso de um e outro, tá? E eu trabalho com vários, na verdade. A diferença entre um metal e outro é só a composição, né? Mas alguns são aços e alguns são ferros. E os ferros fundidos, um vai ter alto teor de silício, outro vai ter baixo, e os outros dois são oriundos de tratamento térmico, tá? Mas é isso, é a partir desses conceitos, né, de elementos que são classificados
os ácidos e os ferros. Então, são os dois principais materiais, né, oriundos do ferro gusa. Quando eu for lá obtendo ferro, eu posso ter aços e ferro fundidos, né? E aí eles vão se transformando em outros. Posso ter diferentes tipos de aço-liga. O que são aço-liga? Ferro, carbono e outro elemento de liga. Que outro? Aí depende. Se eu tiver o níquel, eu vou ter um aço-liga tal. Se for silício, eu vou ter outro tipo de aço-liga. Se for manganês, tem outro tipo de aço-liga. É muito fácil, né, de criar metais aços ligas, porque basta eu modificar, né, o elemento de liga que eu vou usar. Por isso que eu tenho uma quantidade tão grande, né, no mercado de aços ligas. E alguns não tem só um elemento extra, tem dois. Eu posso misturar silício com manganês, com alumina, vou misturando e vou criando materiais diferentes, tá? O aço carbono não, é só aço e carbono, não tem outro elemento. Esse sim é só um, tá? Entendida a classificação, então, dos materiais metálicos ferrosos, né? Que são aqueles que têm ferro em sua maior composição. Vamos dar continuidade na nossa matéria aqui. Sobre os elementos de liga, tá? Quais são os elementos de liga, Alexandre, mais utilizados? Eu tenho muitos, tá, gente? Muitos mesmo. Todos aqueles elementos lá da minha tabela periódica vão servir como elementos ligas, tá? Mas tem alguns que são os mais conhecidos na fabricação mecânica, né? Então é desses que a gente vai falar um pouquinho. Preciso decorar isso, né? O que cada elemento faz no material? Não, né? Nem eu sei todos de cor. Mas, dependendo do que eu vou projetar, é interessante eu pesquisar. Eu já tenho uma noção de que cada elemento cria uma característica diferente. Quem trabalha com seleção de materiais, né? Ou trabalha diretamente com produção e escolha de diferentes materiais, isso sabe de cor. Esse metal aqui tem manganês. Então, ele é um metal que tende a ter desoxidantes, né? Aquilo ali vai criando um hábito. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos de liga. O aumento do teor de carbono, tá? Aumenta a dureza. Agora eu pergunto para vocês, sabendo que quanto mais carbono, mais duro e resistente é um material, quais são os mais resistentes e duros? Aços ou ferros fundidos? Ferro fundido. Aço. Fundido. Por que aço? Não, ferro fundido. Ferro fundido. Por que, gente? Voltamos aqui, ó. Qual é o teor de carbono que pode ter dentro de um aço? De 0,08 até 2,11. E o ferro fundido de 2,11 até 6,67. Então, os ferros fundidos têm maiores durezas e maiores resistências mecânicas, tá? Diretamente, essa característica, desculpa, é diretamente provida do teor de carbono, tá? Esse é um dos elementos que a gente mais utiliza para aumentar a dureza ou a resistência da mecânica, tá? É o mais conhecido e ele influencia diretamente nessas duas propriedades mecânicas. Influencia tanto que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos aços baixa liga, alta liga, média liga, tá? Outro elemento bem conhecido, gente, é o silício. Por quê? O silício ajuda a desoxidar, ou seja, ajuda a não acontecer tanta oxidação no meu metal, né? Materiais ferrosos tendem a criar oxidação. Dependendo do elemento, dependendo do metal, ele tende a oxidar muito. O silício é um elemento que a gente agrega no material para ter esse benefício de não oxidar com tanta facilidade, tá? O manganês tem mais ou menos a mesma
a mesma ideia, né? Ele é desoxidante e dessulfurante, tá? O alumínio melhora as microestruturas ou microconstituintes, tá? O que é isso? O alumínio, ele age diretamente no que a gente viu há um tempo atrás, lá nos defeitos, né? Que são os contornos de grão. Quanto mais contornos de grão eu tenho, maior é a resistência do meu material, né? O alumínio, ele age diretamente na microestrutura do material. Lembram que a gente viu lá de defeitos, os diferentes defeitos que podem existir? O que são os contornos de grão? Contornos de grão são os grãos que se cria para constituir um material. Na teoria, funcionaria como? Iria se criar um único grão, esse grão iria se multiplicar de forma bem organizada, né? Como se criasse um dado e esse dado fosse colando um do lado do outro perfeitamente. Essa é a teoria. Mas na prática, não se cria um grão, né? E ele se multiplica. Se criam vários grãos simultaneamente, né? E esses grãos começam a crescer, né? Como se fosse pão. Vamos falar de pão. Se eu boto uma massa no meio de uma forma e ela cresce, ela fica uniforme. Todo material que é uniforme, ele tende a ter uma fragilidade um pouco maior. Se em vez de botar uma única massa, eu botar várias massinhas, que são os vários grãos, quando ele cresce, vai chegar um momento, né, que o contorno de um vai começar a encostar no contorno de outro. É exatamente assim que acontece com os grãos dos materiais. Eles se criam vários simultaneamente, né? E eles começam a crescer. Um acaba criando uma geometria perfeita em torno de si, só que ele vai crescer, crescer, crescer até encostar no grão do lado. Nessa área de contato é que eu tenho o contorno de grão, né? Quanto mais grãos, mais contornos de grão, mais resistência no material eu tenho. Dá para fazer uma comparação com a solda. Se eu tenho material e faço uma solda, se esse material voltar a romper, provavelmente não vai ser na solda. A solda vai ser um ponto que vai deixar meu material mais rígido, vai romper em outros lados. Então, como eu tenho várias soldas, eu tenho uma resistência mecânica, né, geral maior. O alumínio atua diretamente nesses contornos de grão, faz com que se tenha mais contornos de grãos e, consequentemente, uma resistência mecânica maior. O fósforo e o enxofre são elementos que aumentam a fragilidade, por isso devem ser mantidos em baixos teores. Aí vão me perguntar, Natália, mas se o fósforo e o enxofre aumentam a fragilidade, por que eu boto ele? Não é que eu bote ele já está presente naturalmente na produção, né, do ferro-gusa. Dependendo da onde eu vou extrair o meu minério de ferro, às vezes, além do ferro, eu tenho esse outro componente, né? Não foi no processo agregado, ele veio no pacote, né? Mas eu tenho que tentar ter a menor quantidade possível, justamente para não deixar meu material muito frágil. O cobre, ele aumenta a tenacidade e a resistência à corrosão. O que é tenacidade? Tempo. Seria a flexibilidade do material? Mais ou menos. Tenacidade, gente, é a capacidade que o material tem de se deformar antes de se romper, tá? Um lápis. Se eu começar a fazer uma força nele, provavelmente eu não vou ver nada acontecer na superfície, até o momento que vai acontecer a ruptura, né? Ela é instantânea. Do nada, ela vai lá e rompe. Se eu tiver não tenho aqui nada para usar, tá? Mas um canudinho, né? De plástico, na verdade é um polímero. Se eu puxar ele não vai romper instantaneamente, ele vai deformar, 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 deformar até romper. Essa capacidade
de aguentar a força, deformando antes que se rompa, se chama tenacidade. Dependendo de onde eu vou empregar, em alguns elementos mecânicos, é interessante que eu tenha uma certa tenacidade, senão eu vou ter a quebra do material muito instantânea. Às vezes, eu prefiro que ele deforme um pouquinho para que eu tenha tempo de observar que ele está deformando e que ele vai levar ao rompimento, do que do nada ele romper, tá? Senão ele não te dá indícios de problema, né? De operação ou de manutenção, e ele rompe instantaneamente. Tenho também o cromo e o níquel, em geral aumentam a resistência à corrosão e aumentam um pouquinho a dureza. Tenho o cobalto, o molibdênio, o vanádio e o tungstênio, tá? São elementos que aumentam a dureza em altas temperaturas, melhorando a capacidade de corte, tá? A maioria dos elementos aumentam a dureza. Esses carinhas aqui, cobalto, molibdênio, vanádio, tungstênio, se diferenciam um pouquinho do carbono, por exemplo, porque o aumento do carbono aumenta a dureza como um todo. Esses carinhas aqui, ó, têm a capacidade de aumentar a dureza do material, mesmo quando submetido a altas temperaturas. É uma propriedade interessante, porque quando eu estou utilizando um equipamento mecânico a uma temperatura ambiente, eu não tenho uma alta temperatura, não vou ter um problema mecânico no material por temperatura. Mas às vezes eu tenho situações ou lugares que eu tenho temperaturas muito altas. Casa de máquinas de navio, tá? Aonde ficam todos os equipamentos, eles têm uma temperatura, às vezes, ambiente de 35, 40 graus. Então, eles sempre atuam nessa temperatura, né? E a temperatura é inversamente proporcional com a dureza. Quanto maior a temperatura, menor é a dureza. Por isso que a gente aquece chapas, peças para fazer a deformação, por exemplo. Porque com o aumento da temperatura, eu tenho diminuição da dureza. Aí eu consigo conformar, deformar, tá? Vamos falar um pouquinho do teor de carbono, diretamente o carbono nos elementos, tá? O teor de carbono exerce uma influência muito grande nas propriedades mecânicas dos materiais. Quanto maior a dureza, maior a tensão de escoamento e maior a tensão de ruptura, tá? Isso aqui, ó, vocês vão ver direitinho lá em resistência dos materiais. O que é tensão de escoamento? O que é tensão de ruptura? Tensão é uma força, né, externa que o meu elemento está sofrendo. Quando eu estou falando em escoamento, é a força que ele consegue aguentar deformando. Quando eu estou falando em ruptura, é a força que ele está aguentando para romper, tá? Então, todos os elementos têm um valor de tensão de deformação e um valor de tensão de ruptura. Por exemplo, esse meu lápis. Ó, estou fazendo uma força de 3 newtons, não está acontecendo nada. Quando eu chego a 5 newtons, ele começa a deformar. Então, a minha tensão de escoamento é 5 newtons. É a força, né, em que começa a acontecer a deformação. E ruptura, como o nome diz, é a 5 newtons ele está só deformando. Aumentei para 8 newtons, ele rompeu. Então, a 5 newtons, ele só deforma, tensão de escoamento. A 8 newtons, podemos usar outras unidades também, quilograma-força, tá? Mas newton é o mais comum. A 8 newtons é a tensão de ruptura, é o momento que ele rompe, tá? Quanto maior a dureza, maior as tensões, menor a ductilidade, menor a tenacidade e menor a soldabilidade. Soldabilidade a gente não viu, tá? Mas é a capacidade que o material tem de se comportar à solda, né? Quanto maior a soldabilidade, mais fácil é de soldar o meu material. Quanto menor, mais difícil é... Opa, áudio. Mais difícil é de soldar o meu material, tá?
Efeito do teor de carbono, então. Aqui, ó, é uma comparação dos diferentes aços que eu tenho, né? Do teor de carbono, o que o aço, né? Que quantidade de carbono eu tenho nos aços para gerar algumas características. Quando eu tenho de 0,05 até 0,5, eu tenho normalmente o que a gente chama de extramacio, aços extramacio, né? São quem? Chapas, fios, parafusos, tubos estirados, produtos para caldeiraria, tá? Quando eu tenho de 0,15 a 0,3, eu tenho os tipos de aço macio. São barras laminadas e perfiladas, peças comuns de mecânica. Quando eu tenho de 0,3 até 0,4, eu tenho os meio macios. Aonde que eu emprego eles? Peças especiais de máquinas e motores, ferramentas para agricultura, tá? De 0,4 até 0,6, eu tenho meio duro. São peças de grande dureza, ferramentas de corte, molas e trilhos, tá? E de 0,6 até 1,5 é o duro ou o extra duro, também como é conhecido, tá? Aí são peças de grande dureza e resistência, como por exemplo molas e cabos, né? Qual é a vantagem? Quanto maior a quantidade de carbono, maior a dureza. Mas quanto maior a dureza, maior a fragilidade, né? Então são sempre duas características que são inversamente proporcionais, né? E que eu tenho que ministrar de acordo com a minha aplicação. Aço com baixos teores de carbono, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles e aonde que eu utilizo os aços de baixo teor de carbono. De todos os tipos de aço, os de baixo teor de carbono são os que têm maior demanda. Esses aços possuem geralmente menos de 0,25% de carbono, né, na composição. E não é possível obter tratamento térmico, tá? Isso são informações que, como técnicos em fabricação, a gente precisa ter. Ah, é todo o material que eu posso fazer tratamento térmico? Não, não é todo o material. Quais são? São os aços tal, aço tal, tá? Tudo vai ser basicamente em função do teor de carbono. Os aços, então, com baixo teor de carbono, não é possível fazer tratamento térmico, tá? Essas ligas são relativamente moles e fracas, porém possuem ótima ductibilidade e tenacidade, tá? Aplicações típicas para esse tipo de aço incluem os componentes de carcaças de automóveis, perfis estruturais, chapas utilizadas em tubulações, edificações, pontes e latas, tá? Um outro grupo de ligas com baixo teor de carbono são as dos aços de alta resistência ou os aços baixa liga, tá? Nominalmente é mais conhecido de baixa liga. Eles contêm outros elementos de liga, tais como o cobre, o vanádio, o níquel, o molibdênio, em concentrações que podem ser tão elevadas que chegam a 10%, né? Se eu tenho concentrações elevadas de vanádio, de níquel, de molibdênio, então eu tenho concentrações altas de outros elementos. Se eu tenho ferro, carbono e concentrações altas de outros elementos, são aço, liga, tá? Eles contêm... possuem maior resistência que os aços comuns. Oi? Eu tenho medo de deixar de... Não é comigo. Possui maiores resistências que os aços comuns ao carbono, com baixo teor de carbono, assim, com maior resistência à corrosão. Sua utilização são aplicações onde a resistência estrutural, né, é um fator primordial, tá? Só para deixar claro ali a parte em que eu digo, ó, não é possível fazer tratamento térmico em aços com baixo teor de carbono. Não é que não seja possível, tá, gente? Na prática, vocês conseguem fazer. Só que não vai acontecer praticamente
nada com aço. Se ele aumentar a dureza, vai ser um valor assim, ó, muito insignificante. Vocês conseguem fazer, né? O aço, tentar fazer o tratamento térmico uma barra de baixo teor de carbono, ela não vai estragar, romper, nada. Só não vai agregar característica nenhuma se eu fizer. Aços com médio teor de carbono, tá? Os aços de médio teor de carbono possuem concentrações de carbono entre aproximadamente 0,25% e 0,6%. Essas ligas podem ser tratadas termicamente, tá? Por austenização, têmpera e depois, por exemplo, revenimento para melhorar as suas propriedades mecânicas, tá? Nós vamos ver todas esses tratamentos térmicos amanhã. Essas ligas termicamente tratadas são mais resistentes do que os aços com baixo teor de carbono, porém com a perda da ductilidade e da tenacidade. As aplicações dos aços ao carbono com médio teor, né, inclui as rodas, os trilhos dos trens, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas e componentes estruturais de alta resistência, que exigem uma combinação de elevada resistência mecânica, resistência à abrasão e tenacidade, tá? Não é porque é médio teor de carbono que sejam aços que tenham média dureza. Na verdade, o médio teor de carbono já tem aços com durezas elevadas. Olha onde a gente usa esse tipo de aço, gente. Lá nos trilhos de trem, tá? Não dá para ter fazer essa ligação que é médio teor de carbono é média dureza. Não, né? Médio teor de carbono já são aços com aplicações onde eu uso alta resistência mecânica, tá? Já são valores muito altos de dureza. Uso, por exemplo, em engrenagens, tá? Esses são os perfeitos para fazer tratamento térmico. Os aços de alto teor de carbono, claro, eles são mais duros do que os trilhos do trem, só que eles têm grandes desvantagens, tá? Nas aplicações, porque eles são frágeis, né? Eu não poderia usar um aço de alto teor de carbono, por exemplo, lá no trilho do trem, porque ele tem que ter altíssima resistência mecânica, concordo. Mas que fator que eu tenho no trilho do trem que não daria certo com alta fragilidade? Palpites. Vibração, Vibração. peso. Peso não, né? Peso é uma força de tração, ele aguentaria. Vibração. Agora, a vibração é primordial. Ele já não aguentaria por causa disso, né? Se botasse muito peso, ele ia resistir, mas conforme fosse acontecendo um movimento de vibração, ele já ia praticamente craquelar, tá? Já não se torna interessante. Os aços, então, de alto teor de carbono. Onde eu uso esses incríveis aços, então? Eles têm algumas aplicações bem específicas, tá? Os aços com alto teor de carbono, que possuem normalmente teores de carbono entre 0,6 e 1,4, são os mais duros, mais resistentes, porém os menos dúcteis dentro de todos os aços. Deixa eu aceitar o colega aqui. Eles são quase sempre utilizados em condições endurecidas e revenidas, tá? Então, eu faço revenimento neles. Como tal, são especialmente resistentes ao desgaste e à abrasão. O que é o desgaste, gente? O que é resistência ao desgaste? No caso, eu acho que a geração de atrito, ele resiste mais, né? Isso, é o atrito, tá? Que normalmente é feito pelo movimento repetido, tá? Isso é desgaste. Esses são os aços muito utilizados como ferramentas de corte, né? Por exemplo, ferramentas de corte normalmente não tem o canto ali, que é a peça responsável pelo corte. Por exemplo, lá no torno mecânico, ele não tem como se fosse um losango. Aquela ali é a ferramenta de corte, né? Ela tem
uma altíssima dureza. Imagina, é um metal que é capaz de cortar outro metal, que muitas vezes já são duros. São elementos que têm uma dureza muito alta. Mas o que acontece se eu deixar a ferramenta de corte cair no chão? Ela quebra porque é frágil. Ela quebra, ela praticamente craquela, né? Então ali é um caso típico de um elemento muito duro, só que altamente frágil, né? Ele tem que ser utilizado, né, em certas especificações. Ele é capaz de cortar outros metais, só que não pode acontecer o impacto. Quanto ao impacto, ele não é resistente. É usado, então, nessas ferramentas de corte, na fabricação de facas, lâminas de corte, lâminas de serras para metais, molas e arames com alta resistência, tá? Então, cada um tem as suas especificações e cada um tem o seu campo de aplicação, tá? Os baixos teores de carbono vão ser os mais comuns, tá? Vão ser os peças, elementos que a gente mais utiliza. Os médios, né, já são aqueles aços que têm uma resistência bem considerável, trilhos de trem, tá? E os altos são aqueles bem específicos. Eles têm alta dureza, mas em contrapartida, né, tem alta fragilidade. Por isso que é interessante, no lugar de usar aços com alto teor de carbono, que são frágeis, eu utilizar quem? Os de médio teor de carbono, mas me possibilita fazer tratamento térmico. Então, eu tenho uma dureza média para alto, faço tratamento térmico e aumento mais ainda essa dureza, tá? São os aços mais adequados para tratamento térmico. Acho que eu interrompi alguém. Era uma pergunta? Não? Vamos falar dos aços inoxidáveis, tá? Os aços inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão, oxidação superficial, em uma variedade de ambientes, especialmente a atmosfera ambiente, né? O aço inoxidável vai se comportar de maneira diferente de acordo com o ambiente. Aqui em Rio Grande, que eu tenho maresia, né, muito alta, umidade muito alta, alguns aços inoxidáveis chegam a oxidar. Por quê? Existem diferentes níveis de aços oxidáveis. Existem aqueles de qualidade maior e aqueles de qualidade mais inferior, né? Então, tem alguns mais inferiores que são aços inoxidáveis, só que não tiveram um processo de qualidade. Então, depois de algum tempo, submetido a um ambiente extremamente corrosivo, como é o nosso, ele começa a aparecer pontos de oxidação, tá? Não nos venderam o material errado. É apenas um material, né, com baixa qualidade. Dependendo da onde eu vou... Tá aberto. Vale a pena porque ele também tem um custo. Desliga o microfone. Os aços inoxidáveis estão submetidos em 3 classificações de acordo com a fase predominante em sua microestrutura, tá? São fases que acontecem dentro das estruturas dos metais. Chegou e deu um beijo na tua avó, e austenita. antes. Guzada, por favor, vamos desligar o microfone durante a aula, Guzada. Desligar o microfone mesmo, gurizada. Tem alguém falando comigo. Valeu, hein? Vamos lá. Tá. Uma ampla variedade de propriedades mecânicas combinadas a uma excelente resistência à corrosão torna os aços inoxidáveis muito versáteis, tá? Nas suas possibilidades de utilização. Existem aquelas fases ali, ó, martensita, ferrita e austenita, tá? Isso a gente vai ver que é a partir dessas fases, tá? As fases principais foram aquelas que a gente viu lá, alfa, beta, gama, tá? CCC, CFC. Mas eu consigo fazer modificações internas nos materiais. É isso que os tratamentos térmicos fazem, tá? Então a gente vai explicar direitinho o que é a martensita, o que é a ferrita e o que é a austenita um pouquinho mais à frente. Primeiro vamos focar aqui nos materiais ferrosos, como eles são classificados e como eles se caracterizam.
Os 3 diferentes tipos de aços inoxidáveis, tá? São os ferríticos, que apresentam uma estrutura ferrítica, CCC, em qualquer temperatura. É ferro magnético e não endurecível por têmpera, tá? O que é ferro magnético? São aqueles elementos, tá? Que têm grande magnetização, tá? E não endurecível por têmpera. Ou seja, eu posso fazer o tratamento de têmpera que simplesmente não vai funcionar, não vai, grosseiramente falar, não vai pegar o tratamento, tá? Tem os aços martensíticos, que apresenta como característica predominante a capacidade de adquirir a microestrutura martensítica por têmpera, tá? São aqueles em que eu faço a têmpera funciona e cria uma característica martensítica. E os inoxidáveis austeníticos são aqueles que têm uma estrutura CFC e uma estrutura austenítica, tá? A gente entra em detalhes depois do ferrítico, martensítico e austeníticos. Não se assustem, tá? Agora a gente só vendo o nome, tá tranquilo. Só para a gente não perder a linha de raciocínio dos tipos de aços. Sobre os aços inoxidáveis, tá? Martensíticos são capazes de ser submetidos a tratamentos térmicos de tal maneira que a martensita seja o microconstituinte principal. Os aços inoxidáveis ferríticos e os austeníticos são endurecidos e têm sua resistência mecânica aumentada mediante deformação a frio, uma vez que não são tratáveis termicamente, ou seja, não é possível fazer tratamento térmico, tá? Aproveitando a deixa, tá? Alguns materiais, devido à sua composição, não são capazes de receber tratamento térmico, tá? São aqueles que eu posso fazer, mas não vai funcionar. Normalmente, um plano B para aqueles materiais que não são capazes de absorver tratamento térmico é a deformação plástica a frio, tá? O que é a deformação plástica a frio? Em teoria, basicamente é o aumento do contorno de grãos, né? A gente não viu que contornos de grãos são as faces dos grãos que se encostam, né? Imaginem que eu tenho lá uma figura com 4 grãos, né? Então, eu tenho as paredes de um grão que se encosta no outro. Se eu deformar o material, vai chegar em um ponto que um grão vai fazer o quê? Se romper, não vai? Eu deformei o material, então eu quebrei um grão ao meio, né? Só que eu não ruptei o meu material, eu só deformei. Então é como se eu tivesse assim, gente. Mesmo exemplo lá que a gente usou bem simples, mas ele é bem visual. O pão. Tá lá um pão grandão. Beleza. Em vez de um pão grandão, eu separei 4 bolinhas, botei no forno, o meu pão expandiu. E aí eu fiquei com 4 pãezinhos ali e as paredes. Se eu faço a deformação desse pão, ele vai rachar no meio. Se eu fizer isso com todos, se eu ficar forçando uma deformação plástica, o que vai acontecer com meus grãos? Vão romper. Quanto mais eles romperem, mais contornos de grão eu vou ter. E o que eu falei para vocês? Quanto maior a quantidade de contorno de grão, maior o quê? A resistência? Maior a resistência. Exatamente. Então, deformação a frio é um meio de aumentar a resistência justamente por causa do contorno de grãos. É como se eu quebrasse internamente o meu material e ele começasse a criar aqueles contornos. Quanto mais contornos, mais resistência, tá? Na prática, existem vários meios de fazer a deformação. Mas por que o fato de deformar, né, de torcer o material, faz com que ele se torne mais resistente? Justamente por isso, tá? É simples a ideia, mas é utilizada até hoje e muito eficiente, tá? Principalmente naqueles materiais que eu posso fazer o tratamento térmico que for, ele não vai funcionar. Falamos dos aços,
vamos falar dos ferros fundidos, né? Que era a segunda classe, que são aqueles que têm maiores teores de carbono, entre 2,11 e 6,67, tá? As ligas de ferro e carbono, com teor entre 2 ou 2,14 até o 6, né? São os ferros fundidos. Os elementos residuais característicos, né, das ligas ferrosas, ou seja, lá na produção do ferro gusa, e em que eu falei para vocês, em que sempre ficava resíduos de outros elementos, normalmente esses outros elementos são o silício, o enxofre, o fósforo e o manganês. Todos são oriundos da queima do carvão, né? Por isso que eu não consigo produzir o ferro gusa sem esses elementos, porque eu preciso do carvão para gerar calor e carbono, tá? Então, uma coisa leva a outra e eu não tenho como produzir sem essas impurezas. Juntamente com o silício, temos o manganês, que tende a estabilizar a cementita, que é outra fase, né? Que também atua como desulfurante. O fósforo também atua favorecendo a formação de cementita. E o enxofre, que na realidade é uma impureza, não possui efeitos significativos, né? O enxofre, ele não tem uma característica que é agregante no material, tá? Mas ele se apresenta quando eu tenho a formação do ferro gusa, tá? Falamos aqui, ó, dos 4 tipos de ferro fundido. Só falamos dos nomes deles, né? Quem é o ferro fundido cinzento? É o ferro fundido que apresenta alto teor de silício. Quem é o ferro nodular? Não saiu em ordem. O ferro nodular é o ferro cinzento depois de receber tratamento térmico. Quem é o ferro branco? Ferro branco é o ferro fundido com baixo teor de silício. E o ferro maleável é o ferro fundido branco depois de sofrer tratamento térmico. Então, naturalmente, eu só tenho 2 tipos de ferro fundido, o cinzento e o branco. Se eu fizer tratamento térmico, aí eu consigo mais 2 opções, o nodular e o maleável. O nodular é o cinzento depois de tratamento térmico e o maleável é o branco depois do tratamento térmico, tá? Visto esses, quais são as características de cada ferro fundido, né? E aonde que eu aplico, que é o mais interessante de saber? O ferro cinzento, ele tem fácil moldagem, resistência ao desgaste, bom amortecimento de vibrações. Então, eu uso ele em estruturas de máquinas operatrizes, virabrequins e rotores, que são aqueles equipamentos, né, que são submetidos a grandes vibrações. Aonde que eu aplico o nodular? Ele tem excelente resistência mecânica, tenacidade e ductibilidade, tá? Então, eu uso ele em peças sujeitas à pressão e que resistam ao choque, porque ele tem alta ductilidade. O branco, ele tem alta dureza, mas também alta fragilidade. Ele é difícil de usinar. Quanto maior a dureza de um material, né, mais difícil é de usiná-lo. Lembrando que dureza é o quanto o meu material aguenta se eu comprimir outro material nele, né? Se eu venho com um material e aperto o material que eu quero medir, vai ficar uma marca. Se ficar uma marca pequenininha, ele tem alta dureza. Por quê? Porque ele não deixou com que o outro metal impregnasse nele. Se eu apertar, né, o metal que eu quero medir e ficar uma marca super grande, ele tem uma dureza baixa. Ele permitiu a entrada do material identador, que é aquele que eu estou fazendo uma força. O maleável, ele tem melhor usinabilidade entre os ferros fundidos, ele tem boa resistência à corrosão e boa ductilidade. Normalmente eu uso ele em barras de ligação, engrenagens de transmissão e conexão de tubulações.
Aqui, ó, é como são classificados os ácidos e como é que eu faço a leitura dos ácidos, tá? O que significa aqueles números que dizem os ácidos, tá? Ele segue uma regra. E a regra é a seguinte. Essas regras aqui, ó, são de acordo com a ABNT, tá? O primeiro algarismo, né? O primeiro número ali representa os elementos de liga presentes no ácido, tá? Então, o primeiro número vai representar qual é o elemento que ele tem presente no ácido. Se aqui, ó, é o C, eu tenho carbono, tá? O segundo número representa o teor deste elemento de liga. Deve-se consultar as tabelas, tá? Eu tenho algumas tabelas de diferentes teores. O terceiro e quarto número representam o teor de carbono multiplicado por 100, tá? Então, o primeiro número aqui, eu tenho uma tabelinha lá em que diz que 1 é tal elemento, 2 é tal elemento, por isso que eu consigo fazer, tá, a leitura. Aqui, ó, 1 vai ser o carbono. Aqui, ó, 13, 1 vai ser o carbono e o 3 vai ser o da tabelinha lá, o manganês, tá? Deixa eu mostrar essa outra para vocês aqui, ó, tá? Exemplos de ácidos carbonos e suas respectivas composição, tá? A exceção dos teores normais, né, a máxima de 0,035, S vai ser uma máxima de 0,040, Mn uma máxima de 1,05, o silício 0,35, segundo a norma, tá? Então, dentro da norma, aqui, ó, o que a gente viu ali, ó? Que o primeiro número é quem? O primeiro número é a representação da liga que tem no aço. O segundo número é o teor desse elemento. E o terceiro número representa o teor de carbono. Então, vamos fazer as leituras aqui, ó. Esse aqui, ó, é 10. 10, se a gente olhar lá na tabelinha, o 10 é o carbono. E o último número é a porcentagem desse elemento de limite. Então, ele vai ter 0,08 de carbono. O aço 1010 vai ter 0,10 de carbono. O aço 1015 vai ter 0,15 de carbono. E assim vai a composição de todos os ácidos, tá? Os dois numerais lá vão representar quantos por cento de carbono eu tenho na composição do meu aço. Pessoal, dúvidas quanto às classificações dos aços, dos ferros fundidos, do que difere um aço de um ferro fundido? Por que eu tenho os ácidos carbonos? Por que eu tenho os ácidos ligas? E o que são os meus diferentes ferros fundidos? Alguma dúvida? Não? Não, professora, acho que dúvida não. Só ali se a senhora tivesse algum exemplo que tivesse um aço com manganês, um aço liga, no caso, né? Ali para nós ler a nomenclatura, para tentar entender melhor a leitura do aço liga. Tá. É que eu tirei só uns prints que não tem muitas partes aqui, ó. Mas posso trazer para vocês tabelinhas de seleção, que eu acho que é mais interessante que a gente usar na prática. Posso usar para vocês? Sim, pode ser. Eu tenho os livros só, não tenho as páginas separadas, mas aí eu faço tabelas. Boa ideia. Tá? Vou fazer. Gente, quanto ao material, tá? Como o colega ali falou, eu tenho uma ementa que eu vou seguindo com a matéria de vocês, né? Dependendo dos assuntos, esse até não é tanto, mas resistência dos materiais, tá? Dependendo do assunto, alguns dos alunos trabalham na área ou têm mais interesse em saber, tá? Então, eu vou seguir aquela ementa. Sempre que vocês tiverem uma curiosidade maior sobre aquele assunto, estamos vendo esse assunto, 2, 3 trabalham nessa área, têm interesse maior, tá? Me avisem, porque aí na próxima aula eu posso trazer mais coisas sobre aquele assunto. O nosso tempo é tranquilo, né? Claro que eu tenho que dar tudo aquilo que está na emenda. Mas se vocês têm uma curiosidade maior, né, por alguma matéria, eu consigo ampliar ela um pouquinho e puxar um pouquinho das outras, tá? Essa até que não é tanto, resistência dos materiais, tinha
colegas que precisavam aprender a fazer aqueles cálculos lá de resistência. Então, a gente expande um pouquinho. O interessante é que eu consiga dar toda a emenda, mas que vocês consigam também absorver isso para tentar aplicar. Às vezes a gente vê um pouquinho daquilo ali e não tem uma ideia boa. Mas, se vocês verem a necessidade, a gente pode adentrar nos conteúdos, tá? Sintam-se bem à vontade para fazer esses comentários, até para que eu possa direcionar a aula mais específica para vocês. Cada turma é uma turma, tem um perfil diferente, tá? Então, vou procurar um material de seleção de materiais ali específicos para a gente treinar, tá bom? Vamos falar então agora das ligas não ferrosas, tá? Elas têm os constituintes um pouquinho mais tecnológicos, mas a gente tem as ligas principais não ferrosas na aplicação de fabricação mecânica, tá? Então vamos falar sobre elas aqui para encerrar essa parte de materiais. Depois a gente vai entrar em tratamentos técnicos. Anteriormente, então, vimos porque as ligas ferrosas são consumidas em quantidades extraordinárias, ou seja, eu tenho muito mais ligas ferrosas do que não ferrosas, né? A minha aplicação mecânica pede mais ligas ferrosas do que não ferrosas. Ainda assim, se tem um grande mercado, né, para as não ferrosas. No entanto, essas ligas também possuem algumas limitações, né? As ferrosas têm as suas desvantagens, que são densidade relativamente alta. Por que as ferrosas têm densidade relativamente alta? Porque as ferrosas são aquelas ligas que têm maior parte na composição o ferro. O ferro, se a gente olhar lá na tabelinha periódica, ele tem uma densidade muito alta. Então, se eu tenho maior parte ferro no meu elemento, todos os meus elementos ferrosos tendem a ser pesados. As ligas não ferrosas, com outros elementos, às vezes consigo chegar a uma resistência mecânica parecida, mas com um peso bem menor, né? Claro que em indústrias posicionadas já em algum lugar, não tem essa preocupação de peso, né? Eu quero um material que tem essa resistência mecânica, essa dureza, tudo mais. Se vai ocupar 1 metro quadrado ou 1,5 metros, né? Se vai pesar 100 quilos ou 150, quando eu tenho uma estrutura física pronta em um lugar, não dou muita bola. Mas tem aplicações em que a tecnologia do material se faz muito necessário, porque o peso faz diferença. Por exemplo, na parte mecânica aeronáutica, eu tento sempre, né, projetar aeronaves mais leves possíveis, porque quanto mais leves, menos força vão fazer as minhas turbinas, tá? O mesmo serve para navios, né? Quanto mais pesado for o meu navio, mais força vão ter que ter os meus motores para propulsar esse navio. Então é interessante, em vez de fazer motores gigantescos para gerar uma propulsão alta, eu tentar diminuir o peso, né, geral aos poucos, né? E é aí que as ligas não ferrosas se destacam. São materiais que podem ter características bem interessantes, né, e relativamente leves. Eles têm condutividade elétrica comparativamente baixas, né? Os ferrosos, eles não têm uma condução elétrica tão boa assim. E os não ferrosos, eles também são bem mais resistentes à corrosão. Então, já é outro ponto positivo muito bom para nós, tá? Vamos falar dos alumínios e suas ligas. O alumínio e suas ligas constitui um dos materiais metálicos mais versáteis, né, econômicos e atrativos. Sua aplicação como metal estrutural só é menor do que os aços. Então, o único metal que eu uso mais do que o alumínio é os aços, tá? O alumínio possui uma densidade aproximadamente 1/3 do aço. Então, uma mesma estrutura vai pesar 3 vezes mais se feita de aço do que feita de uma liga de alumínio. O alumínio possui uma densidade menor, o que somado à sua elevada resistência mecânica e torna bastante útil na construção de estruturas móveis, como veículos e aeronaves. As duas principais propriedades dos alumínios são baixa densidade,
que conduz a uma relação peso, estrutura e resistência interessante. A elevada resistência à corrosão, que é outro benefício. A resistência mecânica do alumínio não é elevada, contudo, né, a adição de alguns elementos de liga, como por exemplo o cobre e o zinco, associada à aplicação de tratamento térmico, permite obter um material de utilização importante nas estruturas resistentes. Por isso que eu estou conseguindo criar alumínios com alta resistência mecânica, né? Não é aquele mesmo alumínio que eu usava lá puro. Agora eu adiciono zinco, adiciono cobre e além da adição eu também faço tratamento térmico. Então eu consigo duas características interessantes. A primeira ele já tinha, né? Que era não corrosão e leveza, mas eu também adquiro a resistência mecânica, que antes era baixa. O cobre e suas ligas. Depois da prata, é o melhor condutor de calor e energia elétrica, né? Depois ainda, né, mais do que a prata, só o ouro, que é o melhor condutor elétrico, né? Só que financeiramente ele não é prático de utilizar. O cobre tem boa ductilidade quando em estado puro, é tão mole e dúctil que é difícil de usinar, tá? Possui uma capacidade quase limitada de ser submetido à deformação plástica a frio, daí ser transformado em fios, né? Além disso, o cobre é altamente resistente à corrosão em diversos ambientes com diferentes atmosferas, a água do mar e alguns produtos químicos industriais. Ele também é utilizado muito em proteção de ambientes, né? As propriedades mecânicas e de resistência à corrosão do cobre podem ser aprimoradas pela formação de ligas, né? O cobre, ele não corrói, ele protege de alguns elementos químicos, só que ele tem uma resistência baixa. Então, para que eu aumente essa resistência, eu faço a ligação, né, com elementos químicos que me geram uma resistência mecânica maior. A maioria das ligas de cobre não pode ter, né, sua resistência melhorada através dos tratamentos térmicos, né? O alumínio, eu agrego ligas e faço tratamento térmico. O cobre, são poucos os elementos que eu consigo agregar no cobre e fazer tratamento térmico. Normalmente, eu só adiciono elementos de liga, tá? As mais comuns, né? As mais comuns ligas de cobre são o bronze, né? O que é o bronze? É cobre e estanho. E os latões, né? O que é o latão? Nada mais é que cobre e zinco. Vamos falar sobre o bronze, né? Que é estanho e cobre. Essa liga também recebe o nome especial, né, de bronze. É uma liga onde o estanho é o principal elemento de liga. Os bronzes são relativamente mais resistentes que os latões e possuem um elevado nível de resistência à corrosão. À medida que aumenta o teor de estanho, quanto mais estanho na minha liga de cobre ali, aumenta a dureza e as propriedades relacionadas à resistência mecânica, sem que ocorra queda na ductilidade. Adicione-se pequenas quantidades também de chumbo, melhoram as propriedades lubrificantes do cobre, além da usabilidade, né? Aumenta a praticidade de se usinar. Esse tipo de bronze, é largamente utilizado em construção de mancais de deslizamento. O bronze tem entre suas principais qualidades a autolubrificação e uma boa resistência à corrosão, tá? Normalmente, o que diferencia um material, né, quanto à usabilidade? Primeiro, a dureza. Quanto mais duro um elemento, mais difícil de usinar, tá? Isso é o que primeiro a gente pensa. Quanto mais duro, mais difícil de usinar. Mas outro fator importante que altera muito, né, a característica de usinabilidade dos materiais, tá? São as ligas que aumentam as propriedades lubrificantes, né? Quanto maior a propriedade lubrificante do meu material, mais fácil é de usinar. Ele pode até ter uma alta dureza, né? Mas daqui a pouco eu adiciono um elemento que me
proporcione um aumento na lubrificação. Então, já melhora, né? Já facilita na minha usabilidade. Falando agora do latão, né? Que é o cobre e zinco. Essa liga recebe um nome especial, é latão. É uma das ligas de cobre mais comuns, onde o zinco é o elemento de liga predominante. À medida que os níveis de zinco se elevam, ocorre também uma diminuição da resistência à corrosão, né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Aumenta a resistência mecânica, mas também deixa ele um pouquinho mais suscetível à corrosão em determinados meios, né? As utilizações mais comuns dos latões incluem bijuterias, radiadores automotivos, instrumentos musicais e moedas, são todas feitas de latão. Já o latão contendo estanho, né, também a liga estanho, apresenta boa resistência à corrosão em água doce ou salgada, tá? É empregado na forma de placas e tubos para trocadores de calor, por exemplo. Depois do cobre, eu também tenho chumbo e suas ligas, que são muito utilizados, né? O chumbo foi um dos primeiros metais a serem descobertos pelo homem. Apresenta baixa resistência mecânica, né? Ele é muito mole, maleável e deformável. A sua resistência à corrosão é elevada, inclusive sobre a ação de certos ácidos como sulfúrico, né? Segundo a norma brasileira, o teor de pureza de chumbo varia de 99,5 até 99,9, tá? Então, às vezes, eu uso chumbo como uma fórmula de camada, porque se eu usar uma peça apenas de chumbo, ele é muito deformável, né? Uma jogada, né, para proteção é fazer uma camada de chumbo, porque ele tem alta resistência à corrosão, tá? Então, eu faço uma estrutura de um material mais resistente e o envolto de chumbo para aumentar a resistência, tá? Essa é a tendência dos materiais, ou utilizar ligas, ou às vezes utilizar camadas. Um vai me gerar uma característica e o outro vai me gerar outra característica. Devido a essas propriedades, o chumbo e suas ligas são utilizados em aplicações como revestimentos de cabos elétricos, por exemplo, como solda, em placas de acumuladores ou baterias, em ligas para mancais, em placas protetoras contra ação de raio-x, e também raios gama, como revestimento protetor e impermeabilizante em relações a intempéries, em aplicações químicas como aditivo de petróleo, pigmento de tintas e em vidraçaria, tá? Outra liga muito utilizada, estanho, né? O estanho possui um peso específico de mais ou menos 7.300 kg por metro cúbico e um ponto de fusão em torno de 232 graus, né? A gente viu lá, lembram mais ou menos qual era o ponto de fusão do ferro? Lembram que a gente viu lá até as fases? 1.500 alguma coisa? Exatamente, 1.500 e pouco, tá? Então, perto do ferro, o estanho tem um ponto de fusão muito inferior, né? Um material mole, dúctil e maleável. Possui baixa resistência mecânica e elevada resistência à corrosão. As principais aplicações do estanho ocorrem devido ao seu baixo ponto de fusão em dispositivos de segurança contra o fogo, metais de soldagem e de vedação. Outro utilizado também, magnésio, né? As ligas de magnésio possuem boas características. Pessoal, a internet tá ruim de vocês também ou é só eu aqui mesmo? A minha tá ok por enquanto. A minha tá boa também. É? Então Tá, a minha então, desculpa. Ontem a minha não tô conseguindo ouvir quase nada. A minha tela falhando, agora pra mim tá ok aqui. Tá bom. Desculpa. Essas propriedades dão ao magnésio, então, uma vasta utilização em aplicações estruturais. O magnésio possui também boa condutibilidade elétrica e térmica e absorção às vibrações elásticas. O magnésio possui boa resistência à corrosão em atmosferas pouco agressivas,
mas é suscetível à corrosão em meios marinhos, né? Então, às vezes ele é interessante em algum meio agressivo, como por exemplo um meio agressivo comum para a gente, o adubo. Só que quando submetido a meios marinhos, ele já não pode ter um comportamento tão bacana. As aplicações das ligas de magnésio estão concentradas principalmente na indústria aeronáutica, tá? Componentes de motores, fuselagem, trem de pouso. Na indústria automotiva também, caixas de engrenagem, componentes de máquinas operatrizes, justamente pelo seu baixo peso, tá? Titânio, né? Uma das ligas mais resistentes mecanicamente, né? Que só não são mais utilizadas porque ainda tem um alto custo, né? O titânio apresenta uma densidade de 4.500 kg por metro cúbico e um ponto de fusão em torno de 1.668, né? Então, ele tem um ponto de fusão maior que o ferro. Ele se caracteriza, né, pela elevada resistência à corrosão. É o único realmente imune à corrosão da água do mar. Essa característica torna o titânio indicado para aplicações na indústria naval e em condições de resistência à ação corrosiva de soluções cloradas, né? E de cloretos químicos. Daí a sua aplicação na indústria química, né? O titânio, ele tem elevada resistência à corrosão, a meios agressivos também, né? Alta dureza, mas é um elemento que só não é mais utilizado porque ele tem um alto valor agregado, tá? Então, o que a gente pode concluir assim com tudo? Cada elemento tem as suas características peculiares, né? Às vezes ele é resistente mecanicamente, mas ele não é resistente à corrosão. A resistência à corrosão é muito relativa, né? Porque às vezes ele pode ser altamente resistente à corrosão em atmosferas agressivas, como por exemplo o adubo, mas não ser resistente à corrosão a atmosferas marinhas, que é quando eu tenho água salgada, né? Então, estudar materiais como um todos é difícil, né, gente? Eu não vou saber as características de todo o material, mas se destacam aqueles, né, que têm noção do ambiente em que trabalho e têm noção dos materiais, né, que ali melhor se enquadram. Eu não preciso saber qual é o melhor material que se enquadra em todas as aplicações, mas é interessante eu saber qual é o melhor material que se enquadra aonde eu estou aplicando, né? Qual é o meu meio, se é atmosférico, é agressivo ou não, se há elementos químicos, se tem agressividade da água salina, aqui em qualquer canto de Rio Grande vai ter, né, nesse caso. Se eu tenho alta temperatura, se eu tenho impacto, se eu tenho vibração, né? Então, é todo um conhecimento agregado ali que vai ajudar na seleção do melhor material para os equipamentos, tá? Alguma dúvida dessa parte de materiais, gente? Não? Não, professor, eu só acho que a senhora falou uma coisa ali, que o material o alumínio está sendo cada vez mais usado por causa do espaço, que tudo depende, mas eu acho que não é só o espaço também, né? Porque quanto mais leve, menos tu gasta com estrutura. Tu pode ver um motor, qualquer coisa, quanto o valor de uma estrutura forte de ferro que sai, o quanto baixa o custo tu conseguir gerar um material mais leve, tu entendeu? Que não precisa de tanta estrutura para segurar ele, seja a estrutura do prédio. Tá ganhando o mercado, assim, né? Quanto a isso. Claro, ele tem é que o problema dele é que tu economiza na quantidade de material, né? Ele vai ter um peso menor, tu não gasta tanto material, mas o alumínio em si ainda é caro, né? Então eu vou usar uma certa quantidade de ferro, uma certa quantidade de alumínio. Eu posso usar menos alumínio, né? Só que ainda é um valor, ainda é um elemento, não, ainda é uma liga que tem um certo valor agregado, né? Só que ela está ganhando outro mercado bem diferente, que é o mercado estético, né? Das ligas, ela é uma das mais, que a gente pode dizer, bonitas. Ela é resistência à corrosão, né? E está ganhando muito mercado doméstico, por exemplo. Principalmente para cidades como a nossa, que é muito corrosiva,
Então, ele vai muito para a indústria, mas também ele está indo para uma área mais doméstica. Opa, falhou aqui para mim. Deu. Certo? Então tá, gente. Vou trazer as tabelas para vocês de seleção, para a gente ver uma partezinha de seleção dos materiais ali, principalmente os aços, tá? De material, é isso, eu tentei trazer para vocês as ligas mais utilizadas, né? Existem muitas ligas, né? Praticamente todos os elementos, só que essas aqui certamente são as mais utilizadas, né? Procuro trazer as características de cada liga, ou dos aços, ou dos ferros, e sempre exemplos de aplicação, né? Quando eu uso, quando tenho alto carbono, quando eu uso eu tenho baixo, quando eu uso tenho médio, né? Sei que é muita informação, mas eu tento trazer um pouquinho de tudo para vocês aqui, principalmente aonde eu vou usar cada uma, né? Para eu ter uma noção mais interessante, tá? Então, vou trazer essa parte de tabelas que vocês me pediram e posteriormente a gente vai começar então tratamentos técnicos, tá bom? Essa partezinha aqui eu acho que mandei essa aqui que nós terminamos hoje, 7, 8, 9, e aqui nós terminamos de ver agora as ligas não ferrosas, vou mandar agora para vocês agora no grupo, tá bom? Sim. Então tá, gente, por hoje é só, amanhã temos mais aula. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.